Oi, família! Nós estamos com os nossos resumos bem atrasados, então essas próximas semanas eu vou postar mais vídeos durante a semana, assim, para poder a gente emparelhar com o nosso estudo, tá? Nós falamos no Dia dos Finados sobre a morte, né? E a gente trouxe como referência o livro do Kardec, né? Céu e Inferno. Para quê? Para que a gente consiga entender um pouquinho mais, né? A gente rever algumas coisas que a gente já viu e entender também um pouco além, né? E aí eu trouxe aqui o nosso planetinha Terra, né? Uma esfera. Então vamos pensar assim, aquela concepção de céu e inferno que nos apresentaram a vida toda, né? O céu seria para cima e o inferno seria para baixo. Se nós estamos numa esfera, o meu céu é para cá e o meu inferno é para cá, e o que está aqui é o contrário, o meu céu é para cá e o meu inferno é para cá. Então esse baixo e cima não existe, né? E um outro conceito que a gente precisa entender, que o espírito, enquanto evoluído, que já tem uma compreensão de si, das suas necessidades, que está querendo se melhorar, e já está num certo grau de equilíbrio, de evolução, ele pode estar no mais profundo vale do, vamos dizer assim, do inferno, né? A zona mais infernal, que ele vai ainda estar bem, se sentir bem, se sentir feliz, mesmo ir lá socorrer aqueles irmãos que estão lá, naquelas condições. Enquanto também a gente já viu, quando a gente estudou o nosso lar, né, que alguns espíritos ficam lá em câmeras separados porque eles não aguentariam viver ali na comunidade, nem uma comunidade tão evoluída assim. Então, vejam que o céu e o inferno está aqui dentro do nosso coração. O que vai fazer com que a gente tenha uma noção de para onde a gente vai é o que a gente sente, o que a gente faz, o que a gente vive hoje. Então é importante a gente fazer a nossa busca, a nossa reforma íntima e buscar achar aonde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, ou eu me sinto triste sempre no inferno, né? Minha vida, se a minha vida já me parece um inferno, provavelmente quando eu desencarnar a sensação vai ser a mesma. Então céu e inferno são estados de espírito, não locais, tá? Aí a gente vai falar assim, mas o espiritismo fala que existe um umbral. Bom, vamos começar. Quando a gente fala de espiritualidade, tudo é espiritualidade. Os espíritos estão povoando o mundo inteiro, todos os planetas, inclusive aqui entre nós, né? E vai ter locais felizes, locais menos felizes, dependendo da harmonia daqueles espíritos que se reúnem, né? Quando a gente fala de umbral, a gente está falando naquele local onde os espíritos vão fazer aquele filtro, né? Tipo um purgatório que a gente aprendeu lá na Bíblia, né? Então, eles vão ficar em um local onde vão ter certos sofrimentos de acordo com as suas necessidades, com as suas dívidas, os seus erros, né? Para que expurgue todo o mal de si, para que possam ou retornar para a Terra para continuar esse trabalho evolutivo, ou ir para alguma colônia, um local onde possa ter mais equilíbrio, estudar, se melhorar, tá? Mas não existe a gente sair daqui e ir para um local maravilhoso, com anjinhos tocando harpa, sentado do lado de Jesus. Imagina lá, bilhões de habitantes, todo mundo sentado do lado de Jesus. Não ia ter lado para sentar, né? E mesmo assim, né, como eu costumo falar com as crianças, sem TikTok, sem Roblox, sem nada, vocês aguentariam lá quanto tempo ficar sentado? Ia ser um tédio, né? Então, não existe, a gente já estudou, já viu aqui que os espíritos seguem trabalhando, seguem se evoluindo, seguem nos auxiliando, e a gente vai fazer o mesmo quando chegar a nossa vez.
E aí eu separei algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho com relação ao dia dos finados mesmo, né? Será que os espíritos gostam de ser lembrados? Claro, né? A gente não num dia específico. Os espíritos gostam de ser lembrados todos os dias, né? Então, quando a gente lembra com amor, com carinho, com os bons sentimentos, eles vão estar registrando esses pensamentos, vão estar recebendo essas energias. Agora, quando a gente lembra com tristeza, com desespero, com sentimentos negativos, eles também podem estar registrando, né? Então, muitos os espíritos acabam às vezes sendo isolados da família para não sentir as nossas energias de tristeza, de angústia, de saudade, porque a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. Enquanto aqueles espíritos que já estão mais preparados podem vir visitar a sua família, alguns ainda não estão. Então não é uma questão de data, tá? É uma questão de condição do espírito. Agora, quando se perguntou lá no livro dos espíritos lá se eles vêm em maior número no dia dos mortos, a resposta é sim, porque o apelo é muito maior, porque é o dia que todo mundo para pensar em quem já se foi. Então, não vem porque é uma multidão de pessoas pensando em mortos, mas sim porque uma alma, uma pessoa que gostava deles parou para pensar, né? Então, não importa o dia que a gente pense, não importa a maneira que a gente pense, sempre que os nossos entes queridos puderem estar perto de nós, com certeza eles estarão, né? E lembrando que aquele mesmo comportamento que a gente fala lá no túmulo, né, lá na hora do velório, de manter pensamentos positivos, de rezar, de manter silêncio, de manter harmonia, para que caso o espírito ainda esteja ligado ao corpo, possa haver desligamento, para que seja uma coisa mais tranquila, a mesma coisa a gente deve fazer quando vai visitar um cemitério, né? É um local que exige respeito, é um local que a gente deve fazer orações, que a gente deve, enfim, o nosso ente querido pode muito provavelmente nem estar lá no túmulo, né? Porque a ideia é, logo depois que desencarna, já a maioria já está liberta, né? Alguns poucos casos que ficam mais tempo preso ao corpo. Mas a gente sabe que é um local onde muitos espíritos ficam. Então a gente precisa ter esse respeito. Agora, será que eu preciso ir até o túmulo? Preciso colocar vela? Preciso colocar flores? Para que os meus entes queridos que já se foram se sintam amados? Claro que não. O que importa é o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso amor. Uma prece de coração, aonde a gente estiver, com certeza vai ser muito melhor do que a gente ir lá se preocupar com estética do túmulo porque os outros vão falar, por exemplo, tá? Então, a gente sabe que a saudade dói, a gente sabe que a gente se preocupa, a maioria das pessoas não conseguem mensagens, né? A gente sabe que o telefone toca só de lá pra cá, então a gente quer ter notícias, a gente não vai ter notícias assim com muita facilidade, né? Mas que a gente tenha fé, esperança, que aonde nosso ente querido estiver, é um momento transitório, é uma passagem, que com certeza em tempo relativamente longo para nós encarnados, eles vão voltar, vão reencarnar, talvez alguns até já estejam, né, reencarnando, e que isso vai fazer com que eles sigam aí a sua caminhada evolutiva, né? Então, para concluir, que eu coloquei aqui no nosso slide, o Espiritismo, diferente de outras religiões, nos esclarece e nos consola. Nós sabemos que ninguém morreu, que eles não se acabaram, que estão todos vivos, que todos seguem a sua verdadeira vida, a vida espiritual, que todos seguem a sua jornada, que todos os nossos amores, nossos carinhos vão voltar, ou estão perto de nós e a gente não está conseguindo sentir. Então que a gente tenha muita fé de que a vida continua e que todos os nossos amados seguem vivos. Nós não podemos vê-los,
mas talvez alguns de nós possamos senti-los. Mas o mais importante é que nos reveremos, se Deus quiser. Então, gente, esse é só um resuminho do que a gente viu. Eu vou deixar aqui nos links o filme que a gente comentou no encontro, né? E, aliás, é um documentário, né? Que a gente comentou sobre o livro Céu e Inferno. E aí vocês que tiverem disponibilidade, olhem, depois comentem, né? O que vocês acharam, certo? Então, em seguida volto com outro resumo. Fiquem com Deus.